queridas irmãs. Então, esse vídeo é de número 02. Hermínio Miranda, diálogo com as sombras, o desenvolvimento do diálogo, fixações, cacoetes, dores físicas, deformações e também mutilações. Sequência. Hermínio Miranda continua dizendo assim: deixemo-lo falar. É preciso que o doutrinador deixe o espírito falar. É preciso. Mas é preciso muita atenção também. Mas não tudo quanto queira, né? Não tudo quanto queira. É preciso ali muita atenção do doutrinador, porque por mais que o espírito tem o direito de se manifestar primeiro em questão de diálogo, mas quem doutrina ele, quem disciplina ele em matéria de assuntos é o doutrinador. Então o doutrinador deve permanecer muito atento mediante aquelas situações ali, observando, né, a história. Então o doutrinador tem que interrogar o espírito e ficar atento com relação à resposta e podar o espírito no bom sentido na hora que ele perceber que o espírito está partindo para uma outra situação inversa que não tem nada a ver. Porque senão vira balbúrdia, vira bagunça. Senão ficará andando em círculo à volta de sua ideia central. Neste caso, continuará a repetir incessantemente a mesma cantilena. Ou melhor, cantilena, trágica. A vingança, o ódio, a impossibilidade do perdão, o desejo de fazer a vítima arrastar-se no chão como um louco varrido e coisas semelhantes. Então tem aqueles espíritos que, por exemplo, a história, por exemplo, assim, ó, o doutrinador interroga o espírito, o obsessor ali, através do médium, do campo vibracional do médium. Meu irmão, me desculpe, mas só para que eu possa entender que houve, se você me permite, com todo respeito, nessa hora tem que ter muita gentileza, delicadeza. Que houve entre você e o Luiz Antônio? Conforme você já nos disse, no século XIII, na Escócia, não é? Sim. Ah, olha, ele fez tanta coisa comigo. Ele matou a minha esposa, matou meu filho, e eu não vou perdoá-lo. Eu vou matá-lo. Eu vou vingar a minha família. Aí entra o doutrinador. Mas, meu irmão, não existe a morte, e sim a imortalidade da alma. Não é por aí, não tirando o teu direito, mas entenda, esses séculos todos vocês estão sofrendo, ele sofre, você sofre, creio que esses espíritos também, que fizeram parte dessa trama, estão sofrendo. Aí o espírito interrompe novamente o doutrinador assim: ah, porque no século XIII ele matou minha esposa, matou meus filhos, eu quero vingança, eu vou vingá-lo, vou matá-lo. Você percebe que o espírito ele fica igualzinho uma vitrola velha, repetindo a mesma história. Ele não sai daquilo.
O doutrinador não deve permitir isso. No máximo, uma vez, o espírito deve expor a sua situação. Segunda vez, doutrinador, corta. Porque aquilo ali é uma artimanha deles para poder desestruturar o doutrinador e o grupo. Com todo respeito. Fique esperto. Porque se você não corta, de repente ele repete a mesma história a terceira vez, a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª, a 20ª, a 30ª, a 40ª. A mesma história. Ele matou minha mulher, ele matou meus filhos. Bé, 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 bé. Onde vai parar isso? Não, gente. Uma história é composta de princípio, meio e fim. Então, bom, meu irmão, nós já tratamos do princípio, nos encontramos no meio da história. Agora nós vamos partir para o final da história. Ah, mas não, esqueça o meio da história, porque nós já tratamos dela. Agora é o final da história. E por aí em diante. Então, o doutrinador precisa ter bastante habilidade para mudar o rumo de seu pensamento, do pensamento do manifestante. Terá que fazê-lo, não obstante, com muita sutileza. Tá vendo só? É preciso sutileza, meu bem. Não é? Arriscando aqui e ali uma pergunta, né? Mais pessoal, falando-lhe de uma passagem evangélica que se aplique particularmente ao seu caso. E sempre haverá um ou mais, e sempre haverá uma ou mais que se adapta perfeitamente às circunstâncias. Deixe-o falar. Porém, se grita e esbraveja, procure apaziguá-lo. Não se esquecer de que, por mais errado que esteja no seu ódio irracional, ele está convencido dos seus direitos e até mesmo da cobertura divina. Muitos são os que invocam os dispositivos da lei maior para exercerem suas vinganças e perseguições. Além do mais, dizem, se podem fazer aquilo, é que Deus o permite. Então é nessa hora que o doutrinador precisa ter bastante conhecimento, percepção, sensibilidade. Não é verdade? Porque nem tudo o doutrinador deve permitir que ele ponha para fora. É de acordo com o andamento da história, de acordo com o andamento dos trabalhos. Pois veja bem, como realizar um trabalho de desobsessão desse nível numa só reunião de desobsessão. Numa só. É impossível, gente. Então nós sabemos aqui por Hermínio Miranda que a casa aqui que ele atendia, que durava semanas, meses e anos. Uma comunicação dessa aqui, que nós estamos lendo aqui, é uma comunicação menos de 40 minutos. Não dá para resolver. 40 minutos não dá para poder dialogar com esse espírito aqui, não. Aí você me pergunta assim, Luiz, mas temos 10 médiuns na sala de desobsessão, não é? Pois bem, os mentores
traz até esses 10 médios 10 espíritos. E aí? Pois-se, no mínimo, um espírito por médium. No máximo, 2 espíritos por médium. Agora, nas casas meia boca, é 3, 4, 5, 6, 10, 9 espíritos por médium. Isso é espírito de porco, espírito de cabrito, espírito de leitoa que morreu no último Natal, espírito de peru. Vai me desculpar, mas não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso aí é mistificação, isso é charlatanismo, isso aí é indução de alguns obsessores, alguns charlatões, mistificadores, é indução do animismo do próprio médium ali também, porque não é assim que a doutrina dos espíritos nos esclarece, não, nos orienta não, meu bem. Não vem com essa não. Então vejamos, numa reunião de desobsessão séria, é preciso pontualidade, disciplina no horário. Por exemplo, cria-se, cada casa tem lá o seu horário, tá? Mas pensemos pelo lado assim, ó. Às 19h30 inicia-se os trabalhos de desobsessão na casa onde tem ali aqueles 10 médiums. Às 19h30, vamos pôr 7h30 da noite, para ficar mais fácil. No máximo, 2 horas de reunião. Agora, você acha que 2 horas dá para atender os 10 espíritos trazidos pelos mentores espirituais? Não dá. Porque o processo é muito complexo. Porque numa reunião você encontra 10 casos facílimo de resolver, mas noutra reunião você encontra 10 casos complicadíssimo, que requer tempo no diálogo ali, meia hora, 40 minutos, 50 minutos de diálogo com o espírito através do campo vibracional do médium. Pois o próximo espírito mais uma meia hora, o outro mais uma meia hora, pronto, já foi embora as 2 horas. Aí você me pergunta assim, bom, Luiz, semanas e semanas aquele espírito é atendido ali naquela casa, meses, anos, não é? Sim. Aquela casa, ela é composta por 10 médiuns sensitivos, não é? Sim, perfeitamente, meu bem. Qual o problema? Mas só 3, 4 médiuns que trabalham. Quem disse isso? Com perdão da colocação. Santa ignorância? Quem disse que só aqueles médiuns sensitivos que trabalham? Que não trabalham? De forma nenhuma. A partir do momento, meu bem, que você adentra e se senta e em oração, bons pensamentos para o espírito manifestante ali no seu amigo médium, e oração para o doutrinador e para os mentores espirituais da casa, você trabalha a tua mediunidade, as tuas faculdades mediúnicas, todas, por igual. Você trabalhou aquela noite igualzinho àquele que foi utilizado por aqueles espíritos através do seu campo vibracional. Acontece
que existe uma certa distorção criada por muitos pseudos espíritas que diz mais ou menos assim: ele é médium porque ele recebe espírito. Eu vou usar esse termo. Ele é médium porque ele recebe espírito. Ele não é médium porque ele não recebe espírito. Isso é ignorância, gente. Nascido de mulher aqui na Terra, todos nós somos médios. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos, mas aqueles menos sensitivos, eles são utilizados pelos benfeitores espirituais num grau, na reunião que assiste todos que ali estão presentes, as energias deles, sem que percebamos, sem que tenhamos noção. E outra coisa, muitas pessoas recorrem às casas espíritas preocupados em receber espírito. E conversando com o professor e com outros amigos espirituais nossos, eles têm me dito que receber espírito através do campo vibracional na casa espírita é a última questão a ser discutida numa casa espírita. Olha só, a última questão a ser discutida numa casa espírita é a manifestação de espírito. Você conseguiu entender? Os médiuns não devem se preocupar com essa questão, receber ou não receber espírito. Se preocupe com a questão de criar um quadro homogêneo entre os encarnados, porque se não houver homogeneidade entre os encarnados, não há possibilidade da manifestação dos sofredores no campo vibracional dos médiuns. Outra questão também. Os mentores trazem à casa espírita 10 espíritos necessitados. 4 espíritos, vamos pensar por esse lado, 4 espíritos se manifestam através do campo vibracional dos 4 médiuns. Porque foi 30 minutos cada comunicação, então sobrou 6 médium e sobrou 6 espíritos, não é verdade? Mas você acha que aqueles 6 espíritos também não foram acoplados no campo vibracional que envolve campo psíquico dos outros 6 médios, ao ponto deles receber o choque anímico sem perceber? Ora, gente, prestemos bastante atenção nisso. Os mentores sabem o que faz. Então, se eles comparecem com 10 espíritos, eles sabem que 4 só se manifestará. E que 4 se beneficiarão particularmente, imperceptivelmente, sem que os médios e que ninguém perceba. Deu para você entender? Então não é porque não, eu vou usar um termo aqui, ó. Não é porque não incorporou no médium que ele não foi beneficiado. O médium não trabalhou, né? A sua mediunidade. E o espírito também não foi beneficiado. Ai, gente, quanta leiguice a gente vê aqui na Terra.
quanta leiguice, quanta pobreza de espírito. Mas sabe o que é isso? Falta de professores para ensinar os alunos nos cursos de espiritismo, nas casas espíritas, nas federações, o que nós estamos ensinando, que encontra-se tudo dentro do livro dos médiuns e do livro dos espíritos. O que eu estou dizendo aqui, meu bem, 99% encontra-se no livro dos médiuns. 99%. 10% encontra-se no livro dos espíritos. Então é 90% no livro dos médiuns e 10% no livro dos espíritos. Por que eu consigo ler e separar o joio do trigo? Por quê? Então é preciso raciocinar. Não estou dizendo que você não está errado, mas raciocine, né? Isso é muito importante. Todos os espíritos trazidos pelos benfeitores à casa espírita são amparados e beneficiados. Se os espíritos comparecem com 50 espíritos numa casa espírita, onde há presente só 5 médios sensitivos, 46 espíritos saem beneficiados, às vezes até muito mais que aqueles 4 que assistiram os trabalhos foram atendidos pelo doutrinador. Até porque, gente, não sei se você sabe disso, tudo que o doutrinador ali trata com aquele espírito no campo vibracional do médium, todos os outros estão ouvindo e serve para eles também a mensagem. No coletivo eles recebem. Então a providência divina sabe o que faz. Por isso que nas casas espíritas sérias, eles não se preocupam com quantidade, e sim com qualidade. Porque a partir do momento que esse espírito está aqui no campo vibracional desse médium, que já faz 40 minutos, 10 outros espíritos ali próximos estão sendo auto-evangelizados conforme aquele que se encontra no campo vibracional do médium, pelo doutrinador. Porque tudo que é dito para um serve para os outros. Você sabia disso? É assim que funciona. Por isso que não há necessidade de nós nos preocuparmos. Grodofedo, já faz 2 minutos que você está falando aí. Vamos. Rápido. O que você quer dizer mais? Sabe por quê? Porque nós temos mais espírito na fila. Vamos? Então tá, já estou indo. Já fica com Deus. Isso, vai com Deus. Dona Geralda, já faz 1 minuto e meio que a senhora tá falando. Vamos, Dona Geralda, vamos. Dona Geralda sai. Dona Sebastiana, vamos, Dona Sebastiana, já faz 1 minuto que a senhora está falando, Dona Sebastiana. Dona Sebastiana, a senhora sabe quantos irmãos tem na fila esperando a senhora terminar para poder ser atendido? Isso é palhaçada do doutrinador, tá? Porque Deus não desampara nenhum dos teus filhos. Não desampara. Os doutrinadores, os mentores espirituais sabem o que fazem, tá? Por isso que disse e repito, não há necessidade da presença do obsidiado no trabalho de desobsessão. Meu amigo, estou dizendo a esse amigo meu que me chamou a atenção, mas não estou me opondo a ele não, né? Não há necessidade
do obsidiado nos trabalhos de obsessão. Veja bem, se o obsidiado ele tem conhecimento do espiritismo, ele frequenta aquela casa espírita, ele faz parte do grupo, ele faz parte dos trabalhos todos. Se houver permissão do mentor espiritual, não há problema nenhum que ele participe lá dos trabalhos de desobsessão. Mas espera lá. Tô atento aqui aos seus pensamentos. Mas desde que ele lá não se manifeste em nada, ele tem que entrar mudo na sala de desobsessão e sair mudo. Outra coisa, na sala mediúnica de desobsessão não deve adentrar pessoas com síndromes de obsessão. Quer dizer, pessoas obsidiadas não devem participar dos trabalhos de desobsessão. Veja bem, se um médium, a doutrina espírita nos orienta isso. Você sabe disso? Se um médium ali que trabalha já faz 10 anos, de repente manifesta uma obsessão nele e todos os integrantes percebem aquela manifestação comportamental obsessiva, é necessário que o dirigente da casa, o doutrinador, chame aquele médium num canto, no particular, ninguém precisa ficar sabendo, e fala assim: ô Luiz Antônio, devido à nossa sensibilidade, nós percebemos que você está enfrentando momentos difíceis, né? Sim, estou. Pois é. Você já procurou um psiquiatra? Não. Então você deve procurar um psiquiatra. Porque a doutrina dos espíritos nos esclarece que é preciso cuidar do corpo primeiro e depois da alma, depois do espírito. Então, vamos dizer o seguinte: você faz parte dos 10 médiuns que atuam aqui nessa casa. Enquanto você estiver em tratamento psiquiátrico, eu, na condição de doutrinador responsável pelo andamento da casa, eu peço que você se afaste dos trabalhos de desobsessão. Mas espera lá, Luiz Antônio, antes que o Luiz Antônio fique revoltado. É um período pequeno, Luiz Antônio. Pode ser 60 dias, 90 dias, 120 dias. Só que você não vai se afastar da casa. Você vai se afastar do trabalho de desobsessão. Você vai continuar vindo, vai receber passe, você vai tomar água purificada, você vai participar dos trabalhos doutrinários, né, que é palestras, orientações. Você vai participar de tudo na casa, não muda nada, meu bem. Você só não pode, durante esses 90, 120 dias, enquanto em tratamento psiquiátrico, você só não pode participar dos trabalhos de desobsessão. Beleza? Fechou comigo? Fechado? Então, combinado. Essa é uma casa espírita séria. Agora, na casa espírita meia boca, o médium obsidiado, sentado à mesa, vou usar o termo para ficar mais fácil, recebendo espírito obsessor de outras pessoas. Não dá certo. Não dá certo porque ele, médium, encontra-se em desequilíbrio, em indisciplina, irresponsabilidade, moral baixa, pensamentos enegrecidos, desequilíbrios de todas as espécies. Fácil que o obsessor ou um charlatão, um mistificador, venha e passe por nomes renomados através dele, que encontra-se obsidiado, fragilizado em todos os sentidos. Então você observa a importância de uma casa espírita séria e o perigo de uma casa meia boca? Ai, gente.
Ai, gente. Vamos estudar, gente. Espiritismo não é o que nós temos vistos por aí, não. Espiritismo é a pessoa chegar, sentar e ali, frente a frente com o obsessor incorporado no médio ali, o obsidiado ali sentado, frente a frente com o obsessor, e doutrinador sem experiência, roda daqui, roda dali, apometria daqui, e reiki dali e tal, pirâmide daqui, pirâmide dali, desdobramento e tal, e tal, e tal. Gente, vamos ficar atento. Esse negócio não é brincadeira. É preferível você abandonar tudo antes de começar a perfurar a vala, que depois que você perfurar essa vala e lá nos 100 metros de profundidade alguém vir te avisar o que nós estamos te avisando aqui agora. Então, abra os olhos, porque espiritualidade é coisa séria. Trabalho de obsessão é coisa séria. E não pense que você é a última bolachinha do pacote, porque ninguém é bolacha do último pacote. Todos nós estamos em condições, ou melhor, sujeitos a cair na armadilha deles. Eu não caio, é porque você nunca levantou. Porque se você se levanta, você percebe que você já meteu a cara no chão um dia e não percebeu. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.